Graça e paz a todos, queridos. O título da meditação é preciso ter leitura, ter título para pregar a palavra. É preciso ter títulos, diplomas para pregar a palavra? Não. Mas é preciso ter conhecimento. É preciso ter conhecimento para pregar a palavra. Você recebe Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. O que é que você tem que fazer? Você tem que conhecer a palavra. Você tem que ter o conhecimento da palavra. Você não pode pregar de todo jeito. Mas quer dizer que para pregar a palavra tem que ter conhecimento. E se a pessoa não souber ler, por uma pessoa analfabeta, não souber nem escrever o nome, vai assinar um documento, precisa... Aí ele vai ter que aprender a ler. Ele vai ter que fazer uma alfabetização e aprender a ler. Por quê? Não, mas o Espírito Santo, ele vai orar, ele vai jejuar. Tudo bem, Deus vai inspirar ele. Mas ele precisa ter autoridade naquilo que ele está pregando. Ele precisa ter conhecimento do que ele está pregando. Porque ele tem que ter convicção. Quer dizer que para pregar o evangelho é preciso ter conhecimento. É preciso ter conhecimento. É preciso entender o que se está pregando. Por que você acha que existem tantas falsas doutrinas? Por que você acha que existem tantas heresias por aí? Você sabe que você pode notar, eu falo, às vezes, o português meu é uma porcaria de português. Eu não falo eloquentemente, eu não falo aquela linguagem de doutor, de teólogo, aquela linguagem científica, aquela linguagem escolar, aquela linguagem teórica, mas eu falo o linguajar simples. Um linguajar simples. Mas mesmo assim, eu tenho conhecimento, eu tenho propriedade do que eu estou pregando. Talvez eu possa falar uma palavra errada. Aconteceu de que eu fui corrigido. Eu fui corrigido pela minha esposa. Eu falei uma palavra, ela disse, está errado, essa palavra está faltando R. Eu fiquei, me chateei, fiquei ali, e depois eu parei e refleti, ela tem razão, corrigiu. Não é porque você fala errado que você não tenha conhecimento. Eu tenho conhecimento, sei o entendimento da palavra. A palavra que foi falada foi a palavra, eu falei túnica, não é túnica, é túnica. Não tem o R, eu falei com o R. Eu tenho a língua, não tenho a língua muito solta, né? Solta só para falar, mas às vezes falo palavras erradas. Mas sei o significado das palavras, sei o sentido das palavras. É diferente de quem não tem entendimento nenhum. Falar errado não é falta de entendimento. Falta de entendimento é quem não tem entendimento algum. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, ela não tem entendimento nenhum de letras. Ela pode até saber de algumas coisas, mas não tem o entendimento das letras. Ela não vai chegar, abrir uma Bíblia e pregar uma palavra sem ela entender o que está pregando. Ela não vai pregar, chegar e dizer, olha lá em João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Talvez ela possa até falar isso, mas repetida, porque alguém falou, porque ela ouviu alguém falar. Aí chama-se ler de cor, ou seja, copiar de alguém, escutando. Isso não é ter entendimento. Ter entendimento é você ler e você compreender o que você está lendo. Por isso que Jesus dizia, como tu lê, como tu interpretas. Porque tem muita gente que mesmo sabendo ler, não tem o entendimento. Fica mais complicado para quem não sabe ler. Mas para quem sabe ler, ele precisa só ter o entendimento, porque ele já sabe ler. Então ele vai buscar o entendimento. A palavra do Senhor diz lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu
te rejeitarei, mas não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ele estava falando isso para a nação de Israel, o povo rejeitou Deus. Mas foi o conhecimento de Deus que eles rejeitaram. Como tem muita gente pregando heresias, pregando mentira por falta do conhecimento da palavra de Deus. Nós temos o conhecimento da palavra de Deus, está aqui. Ó. Nós precisamos buscar o conhecimento. Nós precisamos entender da forma correta, como se diz. E a palavra do Senhor, ele diz lá, no capítulo de Lucas, no capítulo 3, capítulo 2, o versículo 44, Lucas 2, 44. Ele diz, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Ou seja, Jesus, quando era criança, ele tinha 12 anos de idade, o pai e a mãe dele, ou seja, José e Maria, procuraram ele, perderam ele e foram procurar ele. Aí, aqui do versículo 46 diz, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas palavras. Jesus Cristo, ele tinha uma linguagem simples. Eu vi pessoas dizer, com falta de entendimento, Jesus não cursou nenhuma universidade, Jesus não sabia de nada, era Deus que inspirava ele. Mas os textos dizem, e crescia o menino, ou seja, o menino Jesus, em graça e conhecimento de Deus. Ele buscava o conhecimento da palavra de Deus. Olha onde ele foi encontrado quando ele estava com 12 anos de idade. Lucas capítulo 2, versículo 47. Todos os que 46. E depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com suas respostas. Tanto Jesus ouvia os mestres, 12 anos de idade, como fazia pergunta. E eles também faziam pergunta a ele, e ele respondia e ficavam maravilhados com as respostas que Jesus dava. Um menino de 12 anos, entendendo, buscando o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus. Onde foi que Jesus passou 12 anos? Procura saber da cultura judaica. O que é que acontece com um menino com 12 anos? O que é que ele vai fazer? Ele vai aprender as letras. Ele vai estudar para ter o conhecimento da lei. Ainda tem essa prática lá. Eles vão aprender a lei mosaica. Mas Jesus, ele aprendeu as escrituras. E quando ele estava com 30 anos de idade, porque o ministério dele foi 33 anos, ou seja, foram 3 anos, o ministério dele, 3 anos. Ele, como homem, antes de ser crucificado, passou 33 anos, do nascimento até morte e ressurreição. Isso é, como homem até a morte, na cruz, 33 anos. Olha o que diz a palavra dele. Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Jesus, ele leu lá no versículo 4. Segundo o que está escrito no livro
das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aí ele diz: todo o vale se encherá, todo o monte e outreiro e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Deu para você entender? Jesus Cristo não era um leigo. Jesus Cristo tinha o entendimento da palavra. Se você não tiver muito conhecimento, se você falar errado assim como eu falo, se você não souber ler, mas que você com convicção do seu coração crendo, arrependeu-se e aceitou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida, comece a buscar o conhecimento da palavra, comece a estudar, ou a fazer alfabetização, para se formar. Estude, para ter entendimento. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, ele chega para um monte de pescadores. Eu não sei dizer para você se aqueles pescadores tinham alguma leitura, algum conhecimento. Eu não posso dizer com clareza isso. Se eles eram indultos. Mas, com certeza, alguns deles, eu não sei se todos, mas alguns não tinham conhecimento de letra nenhuma. Alguns eram indultos, sem conhecimento. O que eles sabiam fazer mesmo era pescar. E para quem já comprou peixe e vai tratar um peixe para depois comê-lo, sabe o quanto fede o cheiro do peixe, aquele cheiro abusado, que é aquele fedor, né? aquele cheiro forte. Imagina aqueles homens, pescadores, como seria, como é o cheiro daqueles homens, hein? Isso lá, aqueles homens fedendo a peixe. Jesus chegou no meio daqueles homens e chamou aqueles homens para serem discípulos. Aqueles homens eram pescadores. Aqueles homens não tinham conhecimento nenhum, eram pessoas brutas. Talvez alguns tivessem conhecimento das letras, mas com certeza grande parte deles eram pessoas que não sabiam de nada. Mas eles tiveram um professor, eles aprenderam. Eu já vi pessoas dizerem: não preciso de fazer faculdade não, não preciso não de fazer curso de teologia, não preciso não, eu oro, o Espírito Santo me dá uma revelação. É por isso que existem muitas igrejas aí, que parece um centro de umbanda. É por isso que existe aí igrejas cheias de profecias, de falsas profecias. É por isso que existe aí pessoas sem a transformação, do mesmo jeito, apenas religiosas dentro das igrejas, sem mudança, sem ser nova criatura. É por isso que as heresias estão crescendo. É por isso que as pessoas não confiam mais nos crentes, porque eles não querem buscar o conhecimento. O sujeito entra em uma igreja, aí fica escutando lá aquele canalha, aquele ladrão, aquele salteador, enganando, mentindo, distorcendo as escrituras para sangrar, para buscar até o último centavo dele. Você sabe por que muita gente aí não tem oportunidade de pregar em alguns lugares? Porque eles são crentes fiéis. Mas muitos também são pessoas que não têm credibilidade, porque não têm entendimento nenhum. Mas muitos são pessoas íntegras, mas não têm oportunidade. Por quê? Porque vão pregar contra as mentiras, vão pregar contra as heresias.
contra os ensinos errados desses mestres, desses salteadores, desses ladrões. Tem muitos que pregam mentiras, porque o povo não busca o conhecimento e engole. Tem muitos canalhas ricos e pessoas vendendo suas casas, pagando aluguel, pessoas perdendo o emprego, pessoas perdendo as suas posses, pensando que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão enriquecendo esses canalhas. Jesus Cristo chamou os seus seguidores, os seus discípulos, 12 discípulos. No meio dos 12 tinha um que era ladrão, que era enganador. E foi esse que o traiu. Mas não pense que os outros também o traíram, não. Porque também os outros o deixaram de lado. Mas houve arrependimento. E eles voltaram atrás. Eles tiveram um mestre ensinando eles. Jesus ensinou eles durante os 3 anos e depois de ressurreto por um certo tempo. Então eles tinham conhecimento. Eles tinham a sã doutrina. E Jesus era mestre. Eu já vi muita gente dizer, você sabia que Jesus não tinha título? Que Jesus era simples, era um simples carpinteiro? Jesus era mestre, ele era doutor das Escrituras. Um doutor ou um mestre, ele só vai chamar alguém de mestre quando ele reconhece o título daquela pessoa. Lá em Lucas, no capítulo 20, versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus eles não acreditam na ressurreição, ou não acreditavam na ressurreição. Era uma seita, um grupo de religiosos que tinha naquela época, saduceus, fariseus, e tinham outros, herodianos, tinham vários, como hoje tem, né? Que eu não vou citar os nomes, mas que tem muitos. E no versículo 28 eles dizem, os saduceus, aqueles dizem, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a sua mulher e suscite prosperidade. Eles fizeram um comparativo. Eles chamaram Jesus de mestre. Maria Madalena, quando viu Jesus, disse Raboni, que quer dizer mestre. Jesus, ele era doutor. Os doutores da lei chamavam ele de mestre. Alguém que tinha capacidade. Ele não só tinha capacidade espiritual, como tinha capacidade humana e intelectual. Conhecimento, eles respeitavam. Mas mesmo assim queriam matá-lo. Por quê? Porque ele falava a verdade. Porque ele andava na verdade. Porque ele tinha o conhecimento da verdade e praticava a verdade. Mas muitos têm até o conhecimento da verdade. São doutores em divindade. E o povo engole. Falam bonito. Eu já li livro desses canalhas mentirosos. Palavras bonitas, que eu digo, meu Deus, que palavras lindas, verdadeiras. Mas, por trás, existia aquilo que ele disse, são um monte de sepulcros caiados. Esses canalhas, onde multidões acompanham eles. Onde estão aí ricos, alguns até milionários, enganando a palavra. Desde o dia que eu me converti, que eu não vivo distorcendo o evangelho, pegando um centavo de ninguém. Bato no peito e digo com convicção, obrigado, Senhor. Já errei muitas vezes, cometi falhas, mas eu corro diante de Deus e peço perdão. E peço perdão às pessoas que eu magoei.
E aquelas que eu não tive a oportunidade de ver e falar pessoalmente, eu oro por elas dizendo, Senhor, eu peço perdão por ter magoado aquela pessoa. Me dá uma oportunidade de um dia eu ver ela e falar com ela. Isso chama-se integridade, isso chama-se conhecer. Eu tenho propriedade daquilo que eu falo, porque tenho conhecimento, adquiri o conhecimento, buscando o conhecimento. Mas muitas pessoas não têm o conhecimento e perecem por falta de conhecimento. Já discuti com pessoas, ditas doutores, teólogos, mestres. Se eu não buscasse o conhecimento da palavra de Deus, eu pereceria, seria enganado, ficaria alienado. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa fora de si, que não tem entendimento, que é levada por todo o vento de doutrinas. Por isso que temos que buscar o conhecimento. Jesus chamou um monte de pescadores de pessoas simples. Já fui corrigido. Falo muitas das vezes palavras erradas. Mas nem por isso deixo de ter conhecimento. Aqueles pescadores eram homens que viviam da pesca. Mas eles adquiriram conhecimento, eles foram capacitados por Deus. Eles tinham um professor, um mestre Jesus Cristo, não só um mestre espiritual, como também ele ensinava. Ele ensinava as escrituras. Aí fica pessoas, não preciso fazer faculdade, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, Deus vai me inspirar. Como é que você, sem conhecimento de letras, vai discutir com um bacharel de direito, com um juiz? Como é que você vai mostrar para ele as escrituras? Como é que você vai convencê-lo de alguma forma? Ele vai olhar para você e vai desprezar você. Por quê? Porque se você não buscar o conhecimento, você vai perecer. Você tem que buscar o conhecimento. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas você vai buscar o conhecimento para que você possa debater. Porque tem muitas pessoas aí que não são convertidas, que são religiosas, que são ateias, que não creem em Deus, que tem a Bíblia como um livro de história, um livro de ficção. Um livro de história, ou de história. Um livro que tem algumas coisas que é científica, mas muitas coisas foi aumentado e espiritualizar o negócio demais. E você vai chegar para ele e ele vai lá fazer perguntas para você e você vai ficar gaguejando porque não vai saber nem responder. Não, mas Deus vai me capacitar. Você tem a oportunidade de estudar, de ler. Jesus Cristo, ele pegou aqueles pescadores, ele não deu peixe aos pescadores, não. Tem uma passagem que diz lá, no final, Jesus aparece e diz, joga a rede. Ele diz, mas Senhor, nós temos jogado a rede desde manhã. Já está alta a noite. Faz muito tempo que a gente está perdendo nosso tempo aqui, não está saindo nada. Jesus era pescador? Não. Jesus era carpinteiro. E Jesus disse, joga a rede ali naquela banda. Ele disse, pela tua palavra, Senhor, jogaremos. Quando jogaram a rede, veio cheia de peixes. Ele tinha conhecimento, propriedade naquilo que ele falava. Você chega para um cientista e você tem conhecimento das escrituras, ele vai fazer uma pergunta para você e você vai dizer para ele, baseado no que diz a palavra de Deus. Ele pode até não acreditar, não receber, mas ele vai saber que você tem propriedade naquilo que você está falando.
Você chega em um presídio e diz, alguém aqui crê em Deus? Eu digo a você sem medo de errar que a maioria vai dizer que crê em Deus. A maioria vai dizer que crê em Deus. A maioria vai dizer até que tem Deus. Mas ele obedece? Prossigamos e prossigamos em conhecer e conhecer ao Senhor. Como é que você vai conhecer o Senhor Jesus? Estudando a palavra, orando, e deixando o velho homem suplantado. O Senhor Jesus, ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E ele disse também lá em Mateus, ele disse, Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, compreendendo, estudando o que diz a palavra de Deus. Aí as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque estudar, busque crescer, busque ter o conhecimento da palavra, das letras, para que você não seja destruído. Porque muitos crentes estão ali, dentro de seitas, vivendo escravas, escravizadas, por causa de doutrinas mentirosas. E muitos estão levando pessoas também ao abismo, porque estão aprendendo errado, estão ensinando errado. Você tem que aprender da forma certa, para ensinar da forma certa. Muitas das coisas que eu ensinei até erroneamente, eu busquei o conhecimento para ensinar da forma correta. E vou buscando cada vez mais o conhecimento para ensinar da forma certa. Porque depois eu vou estar diante de Deus e vou prestar conta dos meus atos. Todos nós estaremos um dia diante dele. E esses enganadores, esses mentirosos, eles vão pagar até o último centavo do mal que eles fizeram. Todos eles, todos esses mentirosos, todos esses enganadores. Porque existe muitos e muitos mentirosos, ladrões, roubadores, que estão enganando milhares de pessoas. Existem muitos mercenários que só falam em dinheiro. Existem pessoas que têm medo de ir para a igreja, porque muitas das vezes a pessoa não tem um centavo para dar. Porque quando chega dentro da igreja, a primeira coisa que esses canalhas fazem é falar de dinheiro. Honra a Deus, dá o teu melhor. E forçam as pessoas. E as pessoas ficam constrangidas. E se sentem até em pecado, acham que estão em pecado, em condenação. Porque não estão contribuindo com aqueles canalhas, com aqueles mercenários. Quem faz as coisas por dinheiro é mercenário. João capítulo 10, versículo 10, ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e a destruir. Aquele que não é pastor é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Tem muitos aí líderes, canalhas, que têm roubado as pessoas, porque o pensamento delas é só dinheiro. O mercenário,
ele só pensa em dinheiro. Ele vai fazer qualquer coisa, ele busca quem dá mais. O interesse dele é quem vai dar mais. É isso que acontece com um bocado de canalha que tem por aí. Por causa das pessoas que não buscam o conhecimento. Graça e paz. Busque o conhecimento. Cresça. Estude. E acima de tudo, peça sabedoria a Deus. Porque Deus dá. E não lança em rosto.